Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, bem-vinda, Evane! Que bom que você entrou, glória a Deus. Como é que você está? Dodói. Tá bem? Tô dodói. O que você tem? Acabei pegando uma virose. Em nome de Eu tô meio Jesus, que haja gripada, cura mas no eu tô teu bem melhor. organismo, em nome de Jesus. Vai ficar Amém. completamente restaurada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, bem-vinda, Ivone. A paz, minha irmã. Bem-vindas, glória a Deus. Glória a Deus, né? Vamos entregar nossa primícia para o Senhor, essa primeira ministração da semana. Glória a Deus. Tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus. Nós estamos com as inscrições abertas para a mentoria, para as mulheres casadas, noivas ou quem já foi casada, né? E por algum momento a aliança se desfez, por alguma situação, nós vamos ter uma mentoria e vai ser maravilhosa. Um time de mulheres, assim, incrível. E nós vamos começar nas nossas ministrações de segunda-feira, já dar um gostinho aí para as mulheres, para terem ideia de como vai ser essa mentoria que está sendo preparada. Nós vamos ter a doutora Isabela, que vai estar conosco, ministrando não, né? Uma doutora, falando sobre questões hormonais, na questão do casamento, mulheres que entram na menopausa precoce, as questões hormonais e como isso afeta o casamento nas questões sexuais. Nossa, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Glória a Deus. Vamos começar orando, então, minhas irmãs. Eu creio que já passou 9 horas, 9h10, e quem for entrando, em nome de Jesus, né, vai entrando, vai recebendo a palavra, e depois nós vamos deixar gravada essa ministração lá no canal do YouTube, para quem quiser assistir depois. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, Senhor, quero te agradecer, Senhor, por esta palavra, quero te agradecer, Senhor, pela vida da Evane, Pai, quero te agradecer, Senhor, pela vida da Ivone, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por cada mulher, Pai, que está entrando nessa reunião, Pai. Nós temos visto o teu mover nas nossas reuniões, Pai, nós temos visto, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito, os testemunhos, Pai, daquilo que o Senhor tem feito através das reuniões, Pai, tanto de forma presencial quanto de forma online, Pai. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Espírito Santo, toma o teu lugar nesta reunião. Espírito Santo, toma o teu lugar nesta reunião. O Senhor tem primazia, o Senhor tem liberdade para falar, o Senhor tem liberdade para ministrar. Em nome de Jesus, cada mulher que já entrou e que vai entrar aqui nessa sala, Senhor. Eu te louvo, Pai, eu te louvo, eu te agradeço por toda a movimentação que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Nós estamos aqui, Pai, nesse tempo, Senhor, ministrando mulheres, esposas, mulheres casadas, Pai, mulheres que precisam, Senhor. Em nome de Jesus, nós apresentamos tudo, Senhor, tudo nas tuas mãos, Pai. Cada vida, Senhor, cada lar representado, Senhor, por cada mulher que está aqui, Senhor. Eu te peço, Senhor, acampa os teus anjos, Pai, em nome de Jesus, Pai, os anjos que o Senhor já tem destinados para cuidar de mim, Senhor, vai cuidar da Evane, Senhor, da Ivone, da Raquel, Senhor, em nome de Jesus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, na nossa esquerda, na nossa direita, Senhor, nos guardando, nos sustentando, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, Senhor. Que os nossos corações, que a nossa alma, que a nossa razão, que o nosso entendimento, Senhor, que o nosso intelecto, Senhor, todo o nosso ser se submeta agora à voz do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, que o nosso espírito esteja aberto para receber do Espírito Santo, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. E toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai, dessa ministração, todo e qualquer testemunho, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Entrego a Ti, Senhor, eu entrego a Ti, Senhor, porque só o Senhor é digno, Pai. E se não fosse o Senhor na minha vida, Senhor, em nome de Jesus,
eu nada seria, Pai. Eu te agradeço por toda a cura, toda a transformação, todo o derramar, Senhor, na minha vida, na minha casa, na vida do meu marido, na vida dos meus filhos, Pai, no ministério que o Senhor confiou nas minhas mãos, Pai. A Ti, Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Bem-vinda, Raquel. Quanto tempo, querida. Glória a Deus pela tua vida. Queridas, eu quero dar continuidade numa palavra breve que eu deixei lá no grupo do Levantando Coroas, quando nós falamos a respeito de comportamentos, né? Sobre repetição de comportamentos. Só que hoje a gente vai aprofundar um pouquinho. No devocional que nós deixamos lá no grupo oficial do Levantando Coroas, nós falamos a respeito do comportamento de Isaac. Deixa eu baixar um pouquinho o louvor. De Isaac e de Abraão. Quando nós olhamos em Gênesis 12, do capítulo 10 ao 13, e Gênesis 26, do versículo 7, nós vemos Abraão e Isaac, pai e filho. Isaac, ele repetiu um padrão de comportamento, porque Abraão, lá em Gênesis 12, 10, para quem quiser abrir, anotar e meditar, a palavra fala que Abraão, né, ele estava numa terra onde tinha fome, e ele desceu para a terra do Egito para peregrinar, né? E havia guerra, havia fome naquela terra. E a palavra diz assim: aconteceu que chegando ele, Abraão, para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será quando os egípcios te virem. Deixa eu, tem gente entrando aqui. Quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor a ti. E lá em Gênesis 26, 7, nós vemos Isaac, filho de Abraão, repetindo o mesmo padrão de comportamento, embora numa outra terra. Aqui, Abraão, em Gênesis 12, estava no Egito, e Isaac, ele estava, então, em Gerar. E ele pede, né, para que Rebeca também mentisse. Ele mente e diz que Rebeca é irmã dele. Mas aqui eu quero entrar num assunto um pouco delicado e profundo. Enquanto você está aqui, já vai enviando para as amigas, porque eu tenho certeza que muitas mulheres vão se ver nessa situação com seus maridos, amém? E eu tenho certeza que essa é uma palavra de cura para o casamento, é uma palavra de cura para restauração na vida de muitas mulheres. Então, nesses dois textos, nós vemos uma semelhança de comportamento, Abraão e Isaac. Pai e filho, num momento onde eles se sentiram ameaçados, essa foi a verdade, onde eles estavam correndo perigo de vida, eles mentem, eles adotam um padrão de comportamento. Numa oportunidade de ter a vida preservada, eles mentem. Abraão era um homem de Deus, pai da fé. Isaac é um dos patriarcas, e eles mentiram. Eles adotaram uma postura, né, egoísta, e eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Uma pessoa egoísta, ela mente, porque ela pensa somente em si, ela não leva em consideração as outras pessoas e as circunstâncias, o que aquilo pode causar na vida de outra pessoa. Foi isso que eles fizeram. Eles mentiram, eles não sabiam o que fazer e eles mentiram, eles não levaram em consideração, eles não pensaram, eles não analisaram o que poderia acontecer com suas esposas, nem com Sarai, nem com Rebeca. O que poderia acontecer com elas se aqueles homens, né, se eles descobrissem a mentira deles. Se Deus não fosse com aqueles homens, algo muito pior poderia ter acontecido com aquelas vidas. E eu quero que você preste atenção nisso, porque muitas vezes tem homens, assim como Abraão e Isaac, que são designados para cuidar das suas esposas, para cuidar dos seus lares, para cuidar de ministério, cuidar de propósito, mas são homens que muitas vezes agem de forma egoísta, porque estão despreparados para assumir responsabilidades, para encarar situações de frente. E eu tenho certeza que essa é uma dor de muitas mulheres, muitas esposas choram. Muitas mulheres desistem do casamento. Porque tem homens que estão despreparados para cuidar do casamento, para cuidar das suas esposas.
e tomam atitudes erradas. Misericórdia, minhas irmãs. Mas antes de começar a atacar os homens, antes de começar a falar, de xingar, de ofender, enfim, de começar a colocar, às vezes, a mão ali na ferida, tanto dos homens quanto das mulheres, nós precisamos entender essa questão dos comportamentos. Porque isso não é, você, às vezes pode pensar, é uma coincidência. É uma coincidência. O filho está fazendo a mesma coisa que o pai. Não é coincidência. Não é uma coincidência. Porque filhos que muitas vezes repetem as mesmas atitudes dos pais, assumem um padrão de comportamento semelhante, os filhos estão copiando um padrão de comportamento. Isso não é só para os homens, é para nós mulheres. Porque nós edificamos a nossa casa, é o que nós estamos falando nesses dias. Então, os nossos filhos, eles copiam os padrões de comportamento do meio aonde eles vivem. A primeira infância, desde quando a criança nasce, até 6, 7 anos de idade, ali até, vamos dizer, até um pouquinho mais, até os 10 anos, 11 anos, os pais, eles têm controle de formação na educação dos filhos, total, 100%. Quando a criança, ela passa de fase, ali a partir dos 12 anos, 12, 13 anos, os pais, eles têm 30% apenas de influência. A influência passa a ser do meio. Escola, amigos, igreja. Só que, porém, tudo que vai fundamentar o adulto no futuro é o que aquela criança está recebendo na primeira infância, nos primeiros anos de vida. Então, olha a nossa responsabilidade como mãe. E se você não é mãe, às vezes você é tia, você é madrinha de uma criança, você cuida de alguém, você é madrasta ou boadrasta. Então, você sim é responsável, até porque eu entendo que quando nós casamos e nosso marido, ele tem filhos, nós passamos a ser uma carne com o nosso marido, então nós temos responsabilidade. Nós devemos gerar esses filhos em nós, amém? Então, nós contribuímos o ambiente onde uma criança ela vive, então, ela adota comportamentos para sobreviver naquele ambiente. E isso vai fazendo parte, vai colaborando para a construção da identidade, dos comportamentos, do convívio familiar. Então, nós somos responsáveis. E aí, eu quero falar com vocês o seguinte, minhas irmãs. Como está o marido de vocês? Como estão os comportamentos? Como estão os seus comportamentos? O que você está ensinando você para os seus filhos? Porque muitas vezes essas pessoas olham para as crianças e criticam crianças. Eu tenho ministrado para crianças, para os juniores, né? Estão entre 10 e 12 anos. E às vezes as pessoas falam do comportamento das crianças. A criança, o seu filho, o comportamento dele é um reflexo do seu comportamento. Tem questões espirituais? Tem. Mas os filhos, eles são vítimas. Eles são vítimas, assim como nós, na nossa infância, fomos vítimas e como seus pais também foram vítimas. Existe um ciclo, muitas vezes, de repetição, que nós não nos atentamos. Então, muitas vezes, essa repetição desses padrões de comportamento, estou querendo dizer o quê? Que nós, mãe e pai, nós somos os primeiros discipuladores. É nós que discipulamos os nossos filhos. E a maior parte de tudo que nós somos hoje, homens e mulheres, tudo aquilo que nós somos faz parte daquilo que a gente aprendeu na nossa convivência doméstica, no nosso lar. Então, a forma como um homem, por que eu tô falando essa primeira parte aqui dos homens? Porque é uma dor de muitas mulheres tanto que nós decidimos, né, trazer a mentoria para as mulheres casadas. Porque é uma dor de muitas mulheres, os seus maridos, os comportamentos dos maridos. Porque muitas julgam o marido, muitas querem abandonar o marido, difamam o marido, falam mal, criticam o marido, mas também não conseguem se ver, mas também não conseguem olhar para o marido e enxergar, entender que este homem, ele está repetindo um padrão. Um padrão. A forma como um homem e uma mulher vive a sua identidade tem relação, né, com aquilo que aprendeu. Então, como o homem, o seu marido vive, está ligado com a relação, a masculinidade dele. Ele foi discipulado, ele aprendeu. Então,
tipo de comportamento que o seu marido teve com o pai dele é o que formou a masculinidade dele, que formou o comportamento dele. E às vezes nós queremos julgar, e às vezes o nosso sogro, né? Já vamos olhar para o sogro, às vezes de uma forma distorcida e errada. Meu Deus, então você é o culpado. Não, não, queridas, não é assim. Muitas vezes nós queremos cobrar do marido algo que ele não teve. Quantos maridos não tiveram um pai, ou tiveram pais abusivos, pais bêbados, alcoólatras, pais adúlteros, promíscuos, prostitutos? Quantos homens são criados sem pai? Quantos homens são criados por mães que são promíscuas, que se relacionam com inúmeros homens, que colocam homens e homens dentro das suas casas, e o menino vai formando, vai crescendo e vendo tantas coisas. Ou a filha mulher. Nossos filhos sendo discipulados por circunstâncias, por acontecimentos, sem nenhum tipo, muitas vezes, de temor, de ensino, de instrução. Então, amadas, se nós olharmos, nós precisamos aprender a sermos intencionais naquilo que fazemos dentro do nosso lar. Se nós olharmos, na cultura judaica, em outras culturas, era muito comum os homens passarem por um rito de passagem, ou seja, um período de transição, onde o homem, o menino, ele era preparado para se transformar um homem. Na cultura judaica, isso muitas vezes, pela volta dos 13 anos de idade, uma cerimônia era feita, e é feita, aonde o pai, ele passa boa parte do tempo ensinando os fundamentos da palavra de Deus, para que então, quando chegar esse tempo do rito de passagem, é feita uma cerimônia, onde bênçãos são liberadas na vida daquele menino, onde os anciões liberam palavras sobre a vida daquele menino. Transicionando, então, inaugurando, trazendo, então, para este menino, essa masculinidade, a maturidade, apontando um caminho. Só que na nossa cultura no Brasil, o discipulado se perdeu. Se perdeu. Em muitas outras culturas, esse rito de passagem que eles chamam é feito. Só que no Brasil não se faz mais isso. Se perdeu pelo caminho. Então, quantos homens que hoje são casados, mas estão despreparados, não foram discipulados, não foram ensinados para estar nesse lugar de marido, de sacerdote, de cuidar da sua esposa, cuidar da casa. Quantos homens não passaram por esse caminho de maturidade, que foram aprendendo com as diversidades ou com as circunstâncias, sem nenhum tipo de masculinidade? Quantos homens que têm estímulos infantilizados? Infantilizados. E aqui eu estou falando um pouquinho dos homens, mas isso serve para nós. Quantas mulheres aqui têm comportamentos infantis? Um comportamento infantil é ficar falando mal do marido, denegrindo o marido, ofendendo o marido, xingando o marido, desonrando o marido. Então, veja só quantos homens que têm corpo de adulto, quantas mulheres têm corpo de adulto, mas anda, caminha de forma infantil. Igual criança, sabe criança que quando briga, eu sou mãe, tenho 3 filhos. O meu filho, um menor de 5 anos, quando ele é contrariado pelos irmãos, quando algo acontece, ele quer brigar, ele quer gritar, ele quer chorar, ele quer aparecer. Porque quando ele não tem mais argumento, ele quer, e cabe nós, pais, ensinar e corrigir. Mas tem muito homem e muita mulher que também faz isso, que faz birra, faz manha, fica emburrada, cara feia, não quer falar, não quer ter relação com o marido, quer falar mal, vai contar para o pai e para a mãe, e às vezes acaba trazendo situações difíceis para dentro do casamento. Assim, eu também, é o marido. Quantos maridos que muitas vezes descontam através de atos violentos, descontrolados, quando são contrariados por estarem imaturos, muitas vezes acabam adotando comportamentos infantis. Atos de violência é um comportamento infantilizado, uma distorção de caráter, comportamento imaturo. Quantos lares nós vemos hoje que os maridos abandonam suas esposas? Porque, tá feia, não sinto mais atração, engordou, tá magra demais. Comportamento infantil.
Comportamento infantil, um homem que não se comporta como um homem. Porque um homem de verdade, que casou por amor e teme ao Senhor, ele não vai abandonar sua esposa, porque o corpo dela mudou. Ele vai ajudá-la. Um homem não vai trair, não vai mentir, não vai enganar. Quantos homens que adulteram porque simplesmente acham que querem um brinquedo novo, precisam de um brinquedo novo. Essa é a realidade de muitos casamentos, muitos casamentos. Muitos casamentos, homens se comportando como meninos e mulheres também. Quantas mulheres que têm uma vida promíscua? Porque a gente fala dos homens, mas, queridas, tem mulheres que adulteram, que traem, que são promíscuas tanto quanto os homens, que não se valorizam, que não valorizam o seu corpo, não se valorizam, não valorizam a sua identidade, que nem sabe quem são. Que numa semana tá com um homem, na outra semana tá com outro, que geram filhos e que não ensinam seus filhos. É muito triste. Um tempo eu vi um vídeo na internet, uma mãe lá numa festa, dançando lá, sei lá que música, rebolando no colo de um homem, e o filho, o menino, veio para apartar, porque aquele menino, aparência assim dos 10, 12 anos, não suportou ver a mãe naquele comportamento. É que quando eu vi aquele vídeo me doeu, eu digo, meu Deus, o que é essa mulher, como é que uma pessoa dessa não consegue compreender o que está fazendo? E assim são homens e mulheres. Quantos comportamentos que muitas vezes ficam evidenciados a imaturidade. Imaturidade. E quem é que sofre com isso? A família. Um homem imaturo vai gerar problemas para sua família. Uma mulher imatura vai gerar problemas para sua família. Então, é importante olhar para isso. Só que no Brasil, o que a gente vê como discipulado hoje? Não tem. Não tem. Não tem. Inclusive para nós que somos cristãs. Tem muitos pais que acreditam que o discipulado a igreja tem que fazer. Não, você discipulou seu filho em casa. Você ensina em casa, é que nem escola. A escola vai te trazer conhecimento para o seu filho. A educação você dá em casa. A correção, a disciplina, é pai e mãe que faz. E quando eu falo disciplina, não é para você espancar o filho, é para você disciplinar, ensinar. Mas não tem, a cultura do discipulado não tem hoje no Brasil. Então, o que a gente vê hoje? Qual é a consequência que nós vemos hoje? Nos homens. Vamos falar dos homens um pouquinho? O que é ensinado para os homens quando eles vão crescendo, ali chegando aos 15 anos, 18 anos? Se bem que tem uns, né? Tem algumas realidades do Brasil, alguns lugares, né? Que isso acontece até bem antes, a gente sabe. O que mostra que um homem está ficando homem? O que as pessoas fazem? Tem que ter relação sexual cedo, várias parceiras sexuais para mostrar que é homem. Aí quer comprar um carro, mostrando capacidade financeira para comprar um carro. Ah, tem que torcer para tal time de futebol, que muitas vezes é mais uma facção do que uma torcida. E por aí vai. Negociando muitas vezes valores na escola para se sentir pertencente, porque em casa o pai e a mãe não geram um ambiente de pertencimento, então esse filho, para ser aceito, ou essa filha, ele tem que fazer coisas na escola, negociando valores que às vezes nem tem. E a gente vê o resultado disso por aí. Então, minhas queridas, veja quantas consequências nós vemos hoje dentro de famílias, e muitas vezes nós olhamos somente para o comportamento, somente para o sintoma. Às vezes a explosão de uma dor, a manifestação é o divórcio, mas o divórcio ele surge a partir de uma dor que foi negligenciada, ó, há muito tempo. Esse homem vem negligenciando algo na sua esposa, ou a esposa vem negligenciando algo. E aí, quando o marido trai, quando o marido quer divorciar, sofre, chora, passa mal, quer mudar, mas às vezes ficou anos negligenciando, às vezes, um pedido do marido, insubmissa.
que não mudou, rígida, frígida em muitas áreas, rixosa, reclamona, mentirosa, e assim os homens imaturos, promíscuos, adúlteros, que não provêm, que deixam seus filhos à mercê de uma provisão emocional, espiritual e muitas vezes até financeira, porque não cresceram, não amadureceram, não amadureceram. Então, as consequências hoje mais latentes de todas essas coisas que nós vemos está no matrimônio, está no casamento. Um homem e uma mulher que não foram emancipados, que não cresceram, que não transicionaram. Consequentemente, na vida adulta, no casamento, vai ter muitas dores. Sabe por quê? Porque o casamento vai ter pressão. Vai ter pressão no casamento, vai ter situações difíceis dentro do casamento. E quando a pressão espiritual vem, quando a dificuldade financeira vem, quando um diagnóstico difícil vem, quando os problemas com a parentela vêm, vai gerar pressão. E se esse homem e se essa mulher não estiverem preparados, maduros, não vão suportar. Vai ter briga, vai ter confusão, vão se xingar, vão se ofender, vão querer largar o barco, abandonar tudo, porque não teve crescimento. Porque esse homem não aprendeu a estar num lugar de homem, de responsabilidade, de ser um provedor da casa. E a mulher também não aprendeu a edificar, porque edificar não é controle, edificar não é ser fundamento, o fundamento é Cristo. Então nós precisamos voltar à origem. Porque muitas vezes eu falo nós, porque eu já estive nesse lugar de falar mal do meu marido, de só olhar para mim, não conseguir olhar, assim, olhava só para minha dor e botava todos os defeitos, todo o peso de tudo que estava dando errado na minha casa, eu colocava sobre as costas do Fernando. E hoje eu vejo como eu fui errada. Como eu fui egoísta com meu marido, como eu feri o meu marido, como eu desonrei a minha casa, eu desonrei ao Senhor Jesus, porque eu infringia princípios espirituais. E por isso, muitas vezes, a minha casa não prosperava. Por isso, muitas vezes, o meu marido não se posicionava. Porque ele estava muito longe de ver Jesus em mim. Foi um processo doloroso? Foi. Mas valeu a pena. Valeu a pena. E eu tenho certeza que vai valer muito mais, porque eu entendo que nós somos separados para o Senhor. Nós buscamos viver para Ele hoje. Nós buscamos estabelecer os princípios da palavra na nossa casa, com muito perdão, com muita renúncia, com muito choro, muitas conversas, muitas orações, lágrimas, celebração. Então, queridas, muitas vezes um homem, ele não aprendeu a ser um provedor emocional. Às vezes você está requerendo algo do seu marido que ele não tem para te dar. Assim como talvez o seu marido possa querer algo de você que você nesse momento ainda não tem para dar. Você precisa aprender. Você precisa ser ensinada, você precisa buscar os recursos para aprender. Mas sabe que uma das coisas que eu vejo dentro dos casamentos, o orgulho, a prepotência, a soberba, impedem as pessoas de falar com humildade. Eu não tenho isso para te dar, eu não sei. Eu nunca fui ensinada dessa forma. Na minha casa, na minha família, não tinha amor, não tinha afeto. Na minha casa, eu via meu pai presenteando a minha mãe. Mas meu pai adulterou, traiu, foi embora. Nós ficamos com a minha mãe. E a minha mãe era uma mulher muito difícil naquela época. Hoje minha mãe mudou, minha mulher transformada. Mas na nossa infância, minha mãe não era uma mulher de abraçar, de beijar, de dar colo, fazer carinho, contar história antes de dormir. Não, não tinha isso. Então, hoje, até com os meus filhos, eu estou aprendendo. Eu honro a minha mãe, eu honro o meu pai tendo comportamentos diferentes. Sou grata pela vida que eles me deram, sou grata porque eles foram muito bem-sucedidos na missão de me trazer a vida. Muito, muito eu aprendi, muitas coisas eu faço hoje porque eu herdei competências, um DNA do meu pai e da minha mãe. Deus não errou com os pais que me deu.
Mas hoje eu honro os meus pais, tendo comportamentos diferentes naquilo que eles erraram e que estavam em discordância com a palavra de Deus, porque hoje existe uma paternidade superior nas nossas vidas, que é a paternidade de Deus. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo que nos revela e nos ensina todas as coisas. Eu vou atrás de conhecimento, eu vou estudar, eu vou buscar estar perto de pessoas que vão me fazer crescer. Só que muitas vezes somos tão egoístas, tão orgulhosas, que não conseguimos buscar ajuda nem pedir ajuda. E muitas mulheres que estão em posições de liderança, muitas vezes têm comportamentos egoístas e orgulhosos, porque sabem que têm dificuldades, que sabem que têm mazelas e não buscam ajuda. Não se abrem, e os homens também, infelizmente. Tem muito homem que precisa de cura na paternidade. Tem muito homem que precisa de cura com a maternidade, mas que não admitem, que não revelam suas dores. Então, quantas milhares de mulheres hoje se sentem frustradas no casamento por não conseguir compreender a situação trágica que estão vivendo dentro dos seus lares. E a maioria das mulheres se casam com homens que são meninos, mas elas idealizaram um príncipe encantado, um homem dos sonhos. Já vi mulheres que tiveram educações bem rígidas e que ficaram idealizando por anos um marido, sonhando com um príncipe encantado que ia vir com o cavalo branco para salvar e tirar ela daquela realidade que ela vivia. E aí, quando vem o homem realidade, essa mulher se frustra, se machuca, porque ela fica presa na idealização de sonhos. E quando você fica na idealização, você não recebe o amor real. Você não vive a realidade. Tem muitas mulheres que são casadas com bons homens, bons maridos. Mas às vezes elas trazem para dentro do casamento idealizações exacerbadas. Às vezes querem projetar no marido que o marido venha suprir aquilo que o pai não fez. Foi o meu caso. Eu fiquei anos da minha vida procurando em homens um pai. Um pai. E no primeiro ano do meu casamento, eu trouxe muitas dores para o meu marido, porque eu coloquei um peso sobre ele que não era dele. Ele não era responsável para trazer cura para minha vida. Eu tinha que buscar a cura. As curas emocionais que eu precisava. Então, casamento não é um conto de fadas. Casamento, ele tem princípios espirituais. E se você quiser entender casamento com a mente humana, você não vai conseguir. Porque o casamento é totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Quando mulheres se deparam com homens que não foram transicionados, que não cresceram, o que essa mulher faz muitas vezes? A tendência é que a mulher comece a mandar no marido. Para fazer com que ele faça, para que ele reaja, para que ele tenha reações. Para que esse homem não fique numa passividade doméstica. E é isso que destrói casamento. Isso destrói muitos lares. Isso quando a mulher não recorre ao divórcio. A mulher, ela sai do lugar de esposa, sai do lugar de mulher, para ser mãe e muitas vezes controladora. E aí vem uma série de consequências. Porque quando a mulher, ela assume um lugar de mãe, ela não vai ter nem relação sexual com o marido dela. Porque vai chegar um momento que lá no inconsciente dela, ela vai entender que ela está sendo mãe desse marido. E relação sexual não é algo não foi feito para mãe e filho, foi feito entre casais, marido e mulher. A mesma coisa que quando a mulher ela casa com o marido procurando um pai. Um pai. Ela não vai conseguir muitas vezes ter uma vida sexual ativa conforme Deus fez. Porque relação sexual não é para pai e filha, é para homem e mulher, marido e mulher. Então são muitas consequências. E entrando aqui num exemplo agora de mulheres, nós falamos, né, de Abraão e de Isaac, que repetiram esse comportamento de mentir, um comportamento egoísta, uma repetição de comportamento. Mas as mulheres? Rebeca, a esposa de Isaac. É um exemplo clássico de manipulação, desonra, intolerância.
Rebeca, ela teve uma intolerância à passividade de Isaac em relação a quem? Ao filho Jacó. Porque ela via que ele se relacionava melhor com Esaú e ela não conseguiu superar, tolerar, auxiliar, edificar, esperar em Deus, buscar no Senhor. E ela, então, acabou trazendo desonra e uma série de consequências para dentro do lar dela. O que ela fez? Quando ela viu que Isaac, tinha um relacionamento que não era o ideal, ou que ele estava muito pacífico ali, né, passivo, vamos dizer assim, em relação ao propósito de Jacó, ela não confiou no marido, não confiou em Deus, e ela tomou as rédeas. Tomou as rédeas da vida de Jacó. E o que Rebeca fez? Ela simplesmente, ela se tornou a discipuladora do filho. Ela saiu da posição que o discipulado, quem faz muitas vezes é o pai, cabe ao sacerdote trazer a identidade, trazer o destino profético, e ela tomou as rédeas. E aí, quando Jacó sai daquele lugar que trouxe toda aquela confusão para o seu pai, para o seu irmão, ele não sai de lá como um homem firme, posicionado, um homem pronto. Ele sai como o filho da mamãe, o filho de Rebeca. Com uma série de consequências. Rebeca, ela controlou a vontade do filho, do marido. Ela conduziu Jacó a fazer a vontade dela, não a vontade de Deus. E quantas mulheres hoje fazem isso dentro dos seus lares? Que levam seus filhos, suas filhas, a fazerem a vontade delas e não a vontade de Deus. Que levam os filhos a desonrar o pai, a envergonhar o pai. Estão fazendo suas próprias vontades, não a vontade de Deus. Jacó, ele fez aquilo que a mãe dele queria. E isso é grave. Isso é grave, porque nos lares de hoje a gente vê isso também. Rebeca, ela manipulou, ela armou uma cena para enganar o marido. Meu Deus, misericórdia. E se nós olharmos, Jacó, ele não opina, ele não fala nada. Porque ele era manipulado pela mãe. Misericórdia. E sabe por que eu tô falando isso para vocês, mulheres? Eu não sei se todas aqui são mães, mas eu sou mãe. Tenho 2 filhos homens e uma filha menina. E as filhas do meu esposo, são as nossas filhas que moram na cidade de Tubarão. Queridas, muitos homens que são criados por uma mãe controladora, manipuladora, esse homem vai ter dificuldade no casamento. Sabe por quê? Porque ele vai ter comportamento infantil. Comportamento infantil. Uma esposa que é insegura e que ela vê no marido comportamento imaturo, essa mulher, ela tem a tendência de assumir o governo da casa. E aí, sabe, esse marido que é infantilizado, esse marido que é imaturo, quando ele casa, ele deixa de ser o filhinho da mamãe e aí ele passa a ser o menino da esposa. É forte. Meu Deus. E aí muitas brigas, muitas situações entre nora e sogra acontecem. Porque as duas não estão ali posicionadas uma como mãe, uma como esposa, elas estão brigando por o mesmo filho. Então, são 2 mulheres que estão brigando pelo mesmo homem, pelo mesmo menino. Conhece algum caso assim? Quantos problemas nós vemos hoje relacionados assim, dessa forma? Então, é forte. É um tema que precisa, sim, ser trabalhado. Porque tem muitos casamentos sendo destruídos. Não só por Satanás, mas pela imaturidade. Pela falta de conhecimento. Entendimento de entender cada um o seu papel. Então, queridas, quantas mulheres que sofrem hoje, quantas mulheres com depressão, com ansiedade, frustradas e até abandonam a fé
Ou às vezes estão nos bancos das igrejas, mas muitas vezes desanimadas, cansadas, destruídas, desacreditadas, por questões emocionais. Não é falta, muitas vezes, não é demônio. Porque essa mulher precisa de instrução. Porque às vezes o casamento está adoecido. O casamento está adoecido. Quantas mulheres hoje que estão frustradas, decepcionadas, porque não se sentem protegidas, que não conseguem ter uma boa linguagem, uma boa comunicação com seu marido, não conseguem conversar com seus esposos, a vida sexual destruída, desestruturada, às vezes nem existe mais, nem tem mais relação. Quantas histórias assim? Não é uma coisa incomum, é uma coisa muito comum nos dias de hoje. E aí essa mulher, ela começa a cuidar do marido como se fosse um filho. E aí não tem mais admiração. A mulher, ela não admira mais o seu marido, não vê mais o marido com aqueles olhos, com atração, com desejo, com admiração. E aí essa mulher, ela passa a não ter mais desejo, não tem mais relação sexual, que é aquilo que une o casal, que celebra a celebração da aliança do casamento é a relação sexual. Por isso foi feito somente para o altar do casamento. Somente para o casamento. Muitas mulheres hoje que estão casadas com homens que fracassaram na missão de liderar, de proteger, de afirmar a identidade. E qual é a consequência disso? Quando os filhos, casamentos que geram filhos, né, que tem esse modelo de família, os filhos, meninos e meninas, que crescem vendo esse tipo de modelo familiar. E aí o ciclo vai se repetir, tanto para os homens quanto para as mulheres. Porque se o homem ele tiver uma figura paterna conforme a vontade de Deus, ou se ele se converter verdadeiramente, ele for para Cristo, ele vai ser moldado, ele vai ser trabalhado. Não é só uma conversão de boca, é uma conversão total. Precisa entregar, ser transformado, viver a palavra. Buscar viver a palavra, aplicar a palavra no seu dia a dia. Esse homem ele vai ter uma vida remida, restaurada, e uma mulher também. Uma mulher também. Um casamento ele é construído a partir dos padrões que aprendemos. Só que não podemos ficar olhando para aquilo que nossos pais foram, nós precisamos olhar para Cristo, nosso modelo, palavra de Deus. Espírito Santo. E quantas mulheres, como que você, mãe, está ensinando sua filha? Como você, mãe, ensina sua filha? Quantas mulheres que têm uma desenvoltura independente, eu não preciso de marido, eu me viro, eu pago as minhas contas, eu dou conta, eu faço, eu vou, eu sou super poderosa, maravilhosa. A última bolachinha do pacote, como é que o pessoal fala muitas vezes. Uma menina que ela é criada vendo essa postura da mãe, ela vai somatizar duas coisas. Quando ela vê esse pai dessa forma e a mãe também distorcida. Essa menina, ela vai somatizar o comportamento da mãe, frustrado, né? Frustrado. Então, ela vai somatizar isso e ela vai também adotar uma revolta contra a figura masculina. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência? Essa menina, ela vai crescer e ela não vai querer ter vida com Deus. Ela não vai conseguir, se ela casar, ela não vai conseguir entrar dentro de um padrão daquilo que Deus tem para a nossa vida. Ela não vai conseguir compreender o que é submissão, conforme a Bíblia nos ensina, nos orienta. E aqui eu não estou falando de você ser capacho de marido, tá? Eu creio que todas aqui entendem o que é submissão. Mas essa filha, ela não vai entender. Ela não vai conseguir entender, ela não vai ter a revelação do que é aquela submissão redentora, que protege, que guarda a esposa, que protege a esposa. E isso vai gerar problemas de afetividade na vida da sua filha. Vai gerar rejeição,
E às vezes tem mulheres que chegam a um ponto tão profundo que elas negam até o seu gênero. Tamanha dor de alma, muitas vezes, porque elas crescem renegando, rejeitando a figura masculina, rejeitando a figura do pai. E acontece. Então, nós mulheres, nós somos chamadas a esse tempo para sermos guardiã do nosso lar. Mulheres sábias, sábias. Queridas, eu creio que Deus, ele não erra, ele não falha em nada. E eu creio que Deus, ele trouxe as mulheres certas para essa palavra de hoje, embora ela vá ficar gravada e muitas pessoas vão assistir depois. Mas para esse momento aqui, ser uma mulher que é uma guardiã do lar, que deseja ter uma vida com Deus, vida com Jesus, precisa voltar à origem. E voltar à origem, fazer um caminho de volta ao princípio. Ao princípio. Talvez você esteja desacreditada no seu casamento, talvez você esteja desacreditada em relacionamentos, talvez você esteja desacreditada com você mesma. Mas você vai ficar assim desacreditada, você precisa tomar uma atitude. Uma ação, uma atitude, um posicionamento. Não tem como você mudar o seu passado. Eu não sei quanto tempo você está casada, mas não tem como mudar o passado. Eu não posso mudar o que eu vivi nos primeiros anos de relacionamento com meu marido. Mas eu posso fazer diferente hoje. Todos os dias eu decido fazer diferente. Todos os dias. Não vou dizer para vocês que nunca deu vontade de divorciar. Já deu muita vontade. Muitas vezes. Muitas vezes. Não só em mim, meu marido também. Mas nós sempre damos um passo atrás, nos perdoamos e voltamos à origem de tudo. A origem. Entendemos que somos forjados todos os dias. O casamento é uma forja. O casamento é renúncia. E é a coisa mais maravilhosa ser casada. Olha, eu amo a minha vida de casada. Por mais desafios que nós já tenhamos passado, muitas coisas. Hoje eu posso dizer que eu vivo uma das melhores fases do meu casamento. Porque a maturidade trouxe muitas coisas, as provas, as dores, nos ensinaram muito para mim, para o meu marido. E isso é maravilhoso. Então, queridos, é tempo de voltar à origem. É necessário tomar uma atitude. Nós não conseguimos mudar o passado. Não vamos conseguir mudar o passado. Mas talvez você olhe para sua casa e você vê a sua casa desmoronando sobre a sua cabeça. Situações acontecendo das quais você não tem controle. E nem tente controlar. Não tente controlar. Mas você precisa continuar acreditando em Deus. Você precisa continuar acreditando em Deus. Você precisa continuar acreditando na palavra, naquele que é fiel, que te chamou. Porque o chamado não é só sobre você, o chamado é para toda a sua família, é para a sua casa, é para você e o seu marido e os seus filhos. É para todos. É para toda a sua casa. Tenha coragem. Volte para o princípio. Talvez você esteja como eu. Eu já fui assim. Já estive nesse lugar e eu preciso vigiar para não voltar para ele. Muitas vezes nós ficamos esperando que o outro mude, que o outro faça alguma coisa. Não faça isso. Não é a atitude mais sábia. Porque muitas mulheres, elas estão tão doloridas, machucadas, tristes, às vezes é orgulho mesmo. Às vezes é orgulho que elas não fazem nada. Não tomam nenhuma posição para mudar a situação, esperando que o outro faça. Eu quero te dizer, se você não fizer nada, nada vai mudar. Porque toda vez que você muda, alguma coisa muda ao seu redor. Toda vez que você muda, alguma coisa muda ao seu redor. Então comece por você a mudança. Comece por você, não desista. Não desista. Não desista.
Busque conhecimento, busque no Senhor, busque o Espírito Santo. Nada vai adiantar. Uma palavra como essa não vai adiantar, ou tantas outras, se você não buscar uma mudança efetiva. Ações práticas de mudança. E talvez a primeira ação que você precisa tomar no dia de hoje é você renunciar. Se você assumir um papel de liderança na sua casa, roubando o lugar do seu marido, comece renunciando a esse lugar. Porque esse lugar não é seu, é do seu marido. Ele é o líder. Ele é o sacerdote. Ele é o cabeça. Você é o corpo. Você é o corpo. Renuncia esse lugar, renuncia. Não fique esperando que algo aconteça. Se posicione em humildade. Talvez essa renúncia é que aquilo que está caminhando para um abismo é o que vai voltar. O que está indo para um abismo, um percurso. Talvez para afundar teu relacionamento, teu casamento. Que você precisa de uma atitude. Sai do lugar de mãe do seu marido. Se você está num lugar onde você não admira mais o seu marido, se você controlou o seu marido, se você quis, né, tomar as rédeas de muitas coisas, e você entende que você teve comportamento de mãe, peça perdão. Peça perdão, diga para o seu marido, me perdoe. Eu não quero ser sua mãe, eu quero ser sua esposa, eu quero ser sua mulher. E a partir de hoje, eu vou me posicionar nesse lugar. Seu marido, talvez ele vai precisar errar para poder acertar, para poder aprender. Esteja ali firme com ele, orando, intercedendo por ele, abençoando ele, pedindo para que o Espírito Santo fale ao coração dele. Respeite as decisões. Você pode dar sua opinião, você pode mostrar o caminho. E muitas vezes você pode até estar certa, mas deixa ele tomar a atitude final da última palavra. E se ele errar, não xinga, não ofende. Ele está aprendendo. Assim como nós aprendemos. Eu não sei você, mas eu demorei bastante tempo no meu processo de cura. E às vezes a gente olha para o nosso marido e a gente quer que seja assim, bem rápido, sabe? Bem rápido. Tem coisas que eu também tenho limitações, tenho travas, tenho gatilhos que eu preciso estar sempre identificando para não cair. Então, o processo de cura é contínuo. Não é só para nós, é para eles também. Nossos maridos, nossos homens, os nossos filhos, eles também precisam de cura. E ser mãe não é ser esposa. Ser esposa não é ser mãe. Ser mulher do seu marido não é você ser a mãe dele, controlar ele. Saia desse lugar. Saia desse lugar. Deus nos fez para sermos edificadoras. E nós edificamos, mas nós não somos o fundamento. O fundamento é Cristo. O fundamento é a palavra de Deus. E nós vamos edificando, construindo o nosso lar conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus. E muitas vezes a gente quer ser o fundamento da casa. A gente quer ser a coluna. E a coluna, os fundamentos, aquilo que vai sustentar a nossa casa, precisa ser Cristo e a palavra do Senhor. E a partir da palavra que nós vamos construindo, olhando para o nosso lar, olhando para a nossa casa, olhando para os nossos filhos, olhando para o nosso marido, com amor. Só que quando nós não entendemos isso, nós adoecemos a nossa casa, adoecemos o nosso lar. E o meu conselho para você é busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Não sou eu que vou convencer você. Mas é o Espírito Santo que vai te trazer convicção de fé, entendimento. É Ele que te acompanha, Ele que sabe das tuas dores, das tuas dificuldades. Renuncie aquilo que não é para você, aquilo que é para o seu esposo fazer, para o seu marido fazer. Renuncia, tira a mão. Tira a mão.
Talvez quando você abraça demais as coisas e você faz o que é para ele fazer, você está castrando ele. Está confortável para ele estar nesse lugar. Ele não vai fazer. Agora começa a deixar ele fazer. Assim como tem mulheres que não querem cuidar dos seus lares, não querem cuidar da sua casa. Mulheres que querem estar voltadas para fora e não para dentro, totalmente fora do padrão de Deus, totalmente fora. São mulheres que precisam de cura porque foram feridas, machucadas na infância, que foram discipuladas por mães controladoras, mães narcisistas, mães que destruíram muitas vezes filhas, mães que ensinaram filhas a não depender de ninguém, porque eram feridas e machucadas, e ensinaram suas filhas pautadas nas suas dores, dores egoístas. E essas mulheres hoje não conseguem ter um bom relacionamento com seus maridos. Casamentos frustrados. Lágrimas ao travesseiro. Na hora de dormir, choro no chuveiro, dificuldade na hora da relação sexual. Mães, essas esposas que são mães, que às vezes casam emocionalmente com os filhos, que querem desabafar com os filhos, que querem contar tudo o que está acontecendo para os filhos, quando os filhos ainda não têm estrutura para ouvir certas coisas, que estão gerando nos filhos feridas de desonra para desonrar o pai. Misericórdia, misericórdia. Deus nos fez para edificar e não para destruir. Comece hoje, decida começar hoje um concerto na sua casa. Um concerto na sua casa. Se conserte a sua casa. Comece pedindo perdão. Para você que é casada, entende que você feriu, machucou seu marido, desonrou, mentiu, manipulou, controlou. Para você que às vezes foi justiceira, não teve compaixão do seu marido, julgou, ofendeu pelos comportamentos dele, sem nem se preocupar, nem olhar para as dores que esse homem carrega. Porque ele também foi criança. Um dia peça perdão. Mas não peça perdão esperando, na expectativa que ele vai fazer alguma coisa, que ele vai dizer alguma coisa. Não, faça isso porque Deus está falando com você. Faça isso porque o Espírito Santo está falando com você. Faça isso porque você quer ser esposa e obediente, você quer o seu lar restaurado. Que você e a sua casa vão servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa debaixo da graça do Senhor. Passa pelo Senhor, pela mulher que você quer ser. Sábia, virtuosa, obediente. Não faça esperando que teu marido faça. Você pode se ferir, você pode se machucar. Não faça esperando. Faça por você. Por quem você quer ser em Cristo. Porque você entende que Cristo está formando algo dentro de você. Faça por amor a Jesus. Porque você entende que você é separada. Separada de Deus. Para viver obras maiores. Coisas maiores. Que às vezes dependem de alguém que se posicione e comece o caminho da mudança. E eu creio que se Deus te trouxe até aqui, é porque esse caminho começa em você. A boa obra que já começou, Ele quer concluir. E começa por você. Você vai ser a edificadora. É você que vai restaurar muitas coisas no seu casamento ou na vida dos seus filhos. Você vai ser a mulher sábia que vai ensinar. Talvez vai ensinar uma nora, uma filha, uma sobrinha, uma irmã, uma amiga, uma ovelhinha que Deus vai trazer para perto de você. Que vai aprender com o seu testemunho, com o seu comportamento. Nós estamos sempre sendo observadas. Sempre. Talvez tem pessoas que estão olhando para você, como você trata o seu marido, como você olha para ele, como você serve o seu marido. E às vezes é sem palavras. Então, o comportamento de Rebeca
destruiu a casa dela. Trouxe quanta dor o comportamento de Rebeca trouxe para a família dela. Quanta dor. E a minha oração nessa manhã é que nós sejamos sábias para aprender a fazer o caminho de volta, um caminho contrário. Devolva a honra para o seu marido. Devolva a honra para o seu marido. Se você entende que você criou seus filhos, que você está criando seus filhos de uma maneira errada, controlando seu filho, castrando seu filho, fazendo para ele ser o filhinho da mamãe, ele não é o filhinho da mamãe, ele é de Deus. Ele precisa de tempo com o pai. A sua filha também, porque é o pai que vai dar a identidade. Se você entende que você falou mal do seu marido para os seus filhos, ele é pai dessas crianças, ele é pai dos seus filhos. Peça perdão para os seus filhos, peça perdão, errando ou não. Nós não podemos interferir na honra do pai dos nossos filhos. É eles com Deus. É eles com Deus. Não fale mal, porque quando você fala mal, você está destruindo, você está gerando ferida no coração dos seus filhos. Quantos filhos já crescem com raiz de amargura com os pais? Quantas brigas de famílias, quantas discussões, quantas filhas que não se dão bem com as suas mães. Eu fui essa filha que eu não podia nem olhar para minha mãe, não conversava com a minha mãe. Não conseguíamos ter um tempo de conversa, um tempo de qualidade juntas. Não podíamos estar mais do que uma semana na mesma casa. Mas Deus levou a fazer um caminho de volta. Pedi perdão à minha mãe. Minha mãe não sabia o que estava fazendo, mas quando eu conheci a Jesus e a sua palavra, quando eu conheci o Senhor, ele me resgatou e ele me limpou, e o Espírito Santo começou a falar comigo e me ensinar, eu entendi. Através do meu comportamento, do caminho de volta que eu deveria fazer toda a minha casa seria alcançada e vai ser alcançada, toda a minha família, toda a minha parentela. Nem que seja no último suspiro, vão reconhecer a Jesus Cristo. Eu creio nisso. E eu profetizo isso também sobre a sua vida. Comece a fazer um caminho de volta. Comece renunciando o controle do seu lar. Devolva o seu marido. Peça perdão. Se você se tornou mãe e não esposa, volte para o seu lugar de esposa. Tenha paciência com seu marido para que ele aprenda. E as guerras espirituais, você não vai vencer falando dele, criticando ele. É na batalha, é joelho no chão, clamando, orando, chorando diante do Senhor Jesus Cristo. E posicionada, lutando, expulsando o diabo da tua casa. Orando pela tua casa e a tua família. Faz o caminho de volta, devolve a honra para o teu lar. Devolve a honra, traz a honra para o teu lar novamente, para o teu marido. E permite que os teus filhos enxerguem isso. Para você que é mãe, chama os teus filhos na hora de consertar, na hora de pedir o perdão. Deixa teus filhos ver. Tenho certeza que eles serão muito ministrados. Muito ministrados. Quantos pais brigam, discutem, se humilham, se ofendem, se xingam de todo tipo de palavra, e os filhos estão ali enxergando tudo, ouvindo tudo. Satanás se aproveitando, entrando na alma dessas crianças. Mas quando os pais se perdoam, os filhos não vêm. Fica lacunas abertas. Espaço na alma dessas crianças, desses filhos. Faz o caminho de volta. Não tenha medo, confie naquele que te chamou. É tempo de ir mais fundo. É tempo de ir mais fundo. Mais fundo. É tempo de confiar. Ou nós confiamos em Cristo, ou nós não confiamos. Ou nós confiamos e desejamos viver o propósito na plenitude. E eu vou dizer uma coisa que talvez pode doer, pode ser que eu esteja tocando na ferida aqui.
Não adianta você servir lá fora e ser uma obra morta. Não adianta você servir lá fora e você deixar seu marido sem cuidado. Não adianta você servir lá fora e você deixar os seus filhos sem discipulado, sem carinho, sem cuidado. É uma obra morta. Eu não consigo ver Deus chamando mulheres para servir lá fora, em obras frenéticas, todos os dias, toda hora, todo tempo, falando, fazendo, e lares destruídos. Crianças. Esses dias eu atendi uma mãe que a sua filha com 4 anos estava sendo discipulada pelo celular. Quando a mãe se deu conta do tempo que essa filha passava no celular, ela foi ver que a filha estava vendo conteúdo adulto. Pornografia. 4 anos. Um lar totalmente desconfigurado. A destruição de Satanás na vida dessa criança com 4 anos. E essa é a realidade de muitos lares. Mas nós somos separadas, escolhidas. Escolhidas, a nossa casa pode fazer a diferença nessa nação. Os nossos filhos podem fazer a diferença. Quantas mulheres que não querem ser mãe, que vão contra a própria natureza da qual Deus formou para ser, porque estão machucadas e feridas, porque cresceram em lares destruídos e não conseguem enxergar a plenitude de Deus. Quantos homens destruídos, quantos homens que negam o seu gênero, porque às vezes tem problemas emocionais, espirituais, que nunca foram sarados. Então, minha querida, você que está aqui, comece hoje um caminho de reconciliação com Deus. Se você não consegue, vai para os pés do Senhor e peça, Espírito Santo, eu preciso que tu me ajude. Espírito Santo, faz uma mesa, vai ceiar com a tua família. Vai ceiar com a tua família. Vai se fortalecer. Vai amar o teu marido. Ame o teu marido. Ame o teu marido. Vai restaurar o teu leito, mulher. Vai restaurar o teu leito com o teu marido. E você que por algum motivo tem dificuldades no casamento, talvez ainda não é casada, pega essa palavra, filtra ela. Deus também tem uma grande obra. Sempre é possível restaurar. E quando eu falo de restauração, eu não falo dos casamentos abusivos, que tem agressão física, psicológica, não. Deus restaura pessoas. Deixa Deus te restaurar. Começa em você essa reconciliação, essa restauração. E a partir de você, você vai restaurar a vida dos seus filhos, você vai contribuir, você vai poder ajudar outras vidas. E a restituição do Senhor vem, é Ele que restitui. É Ele que restitui. Só precisamos da palavra, voltar para a palavra, voltar à origem e disposição. Não vou dizer para você que é fácil, porque quando eu estava passando pelos meus momentos, tinha dias que doía muito. Eu sentia dor física aqui, ó. E eu gritava, Jesus, Pai, o que o Senhor quer de mim? Me ajuda, porque eu não vou conseguir. Sozinha eu não vou conseguir. Muitas vezes, foram muitas vezes. Muitas. Mas Ele é fiel e Ele fez. Ele não fez só no meu marido, Ele fez em mim. Porque Deus, através do meu marido, eu enxerguei o quanto eu estava errada. O quanto eu tinha dores. Todos os relacionamentos abusivos que eu vivi, eu vi que eu estava errada.
que eu tive muitas escolhas erradas e havia muitas coisas para curar. Eu não aceitava a repreensão da minha mãe, mas Deus permitiu que muitas coisas acontecessem comigo. Eu fui agredida por homens que não eram nada meu, nada. Não era o meu pai, não era o meu irmão, não era meu avô, estranhos, sem vínculo nenhum comigo. Adoecida, minha alma adoecida. Eu me prostituía, não por dinheiro, porque tem pessoas que se prostituem por dinheiro, fazem da prostituição um trabalho, misericórdia. Mas e eu, que não era nem trabalho, não tinha trabalho e não tinha valor, não tinha valor. E assim como eu um dia fui, tem muitas mulheres que desconhecem o seu valor. Tem muitos homens que também desconhecem o seu valor e acabam aceitando qualquer coisa. Nós vemos muitos casos de feminicídio, mas também nós vemos muitos casos de homens que são inocentes, que casam por carência com mulheres manipuladoras, chave de cadeia, como algumas pessoas dizem, porque não conhecem seu valor. Porque nós, como pais, falhamos. Falhamos. Não discipulamos corretamente. Amém. Glória a Deus. Eu vou deixar 3 perguntas. Quem quiser anotar. Depois eu vou deixar essa mensagem salva lá no YouTube. Se eu conseguir subir hoje para a plataforma, eu já coloco hoje. Para quem quiser assistir novamente, ou enviar para alguém que você sente que precisa dessa palavra. Mas eu vou deixar 3 perguntas para você meditar. Para você anotar e refletir. A primeira pergunta é: como vejo o relacionamento dos filhos com o pai na nossa família? Como você vê o relacionamento dos filhos com o pai? Como seus filhos se relacionam com o pai? Se eu não tenho filhos, como que você se relaciona com seus pais? Qual é o seu relacionamento? Segunda pergunta: como você como esposa, como você pode contribuir para o fortalecimento do relacionamento entre eles? Como você consegue contribuir? E a terceira pergunta: quais os sentimentos preciso renunciar para que o meu lar não seja dividido? Se você entende que muitos dos seus sentimentos estão gerando divisão na sua família, é necessário renunciar. Que sentimento é esse? Que sentimento é esse que gera dor na tua família e que você precisa renunciar? Amém? Reflita, medita, ora, busca no Senhor. Eu creio que o Espírito Santo vai falar hoje. Se vocês puderem abrir a câmera agora, eu vou pedir para vocês repetir uma oração comigo. Depois eu vou orar com vocês, amém? Quem puder. Ivone, querida. Que bom, glória a Deus. Eu creio que talvez essa não é a palavra, né, que vocês esperavam ouvir na segunda-feira, mas é aquilo que o Senhor trouxe. É aquilo que o Senhor trouxe. E quem sabe essa segunda-feira para começar a marcar um novo tempo, um início de algo que Deus está fazendo ou já começou. Uma palavra que vai te fortalecer, vai te ajudar nessa caminhada. Ai, Raquel, que bom te ver. E coragem, confie naquele que chamou vocês, porque ele é fiel. Talvez você possa dizer, não, Dani, tá tudo tranquilo no meu casamento. Que bom, porque você vai poder ajudar outras pessoas.
Então, agora eu vou pedir para você repetir uma oração comigo, Adriene, minha querida, glória a Deus. Que bom te ver aqui. Vamos orar. Repete comigo, querida, essa oração, amém? Se você entendeu que Deus falou com você e você está aprendendo algo hoje, amém? Pai, em nome de Jesus, hoje, Senhor, eu me arrependo de ter conduzido a minha família a um lugar de separação, de segregação. Me arrependo, Senhor, por ter me deixado ser conduzida por ansiedade, por dores. E no auge do desespero, Senhor, eu não consegui me render à tua presença. E conduzi a minha família a um lugar contrário à tua vontade. Fazendo do meu jeito. E muitas vezes assumindo um lugar que não é meu. Ajuda-me, Espírito Santo. Ajuda-me, Pai, a fazer o caminho de volta. A reconstruir e a guardar o meu lar. A partir da tua palavra e da tua vontade. E não na minha inquietude. E não na minha ansiedade. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te dou o meu coração para ser trabalhado por ti. Ensina-me, Senhor, ensina-me, Pai. E eu renuncio a fazer as coisas do meu jeito e do meu modo. Que o Espírito Santo me encha de sabedoria para devolver ao meu marido o lugar que é dele. Pois sei, Senhor, que fazendo assim, eu estarei devolvendo ao Senhor o lugar de honra da minha casa. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, eu já quero te louvar e te agradecer pelos frutos do meu posicionamento e render a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar com vocês, queridas. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pela vida da Evelyn, pela vida da Raquel, da Edilza, da Ivone, da Adriene, Senhor. As mulheres que o Senhor escolheu para estar aqui conosco, Senhor. Pai, obrigada. Senhor, eu não conheço essas mulheres, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe de cada história, cada dor, Senhor, cada situação difícil que elas passaram, Pai. E eu oro em nome de Jesus, que elas saiam daqui, Senhor, com desejo, com vontade, com decisão, Senhor, de viver a tua vontade, a plenitude do casamento, a plenitude de um casamento restaurado, Senhor, de se sentirem amadas por ti, Senhor. Pai, se tem mulheres aqui que precisam de cura porque foram feridas por homens, meninos imaturos, agressivos, violentos, Pai. Eu oro que haja cura. Pai, eu oro que haja cura na identidade dessas mulheres que se foram discipuladas por mães narcisistas e controladoras, por pais omissos e ausentes, Pai. Doutrinadas, ensinadas por circunstâncias, eu oro por cura, por libertação, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por mulheres decididas a viver em conformidade com a tua palavra, Senhor, na plenitude que o Senhor tem para cada uma delas, em nome de Jesus. E eu declaro lares restaurados, identidades restauradas, Pai, mães restauradas, esposas, mulheres restauradas, filhas, relacionamentos, Pai. Eu declaro casamentos, Pai, restaurados em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por mulheres que vão guardar os seus lares. Eu oro por guardiãs do lar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mulheres que não vão lutar contra o Senhor, mas mulheres que vão lutar com o Senhor dentro das suas casas. Mulheres que vão sair, Senhor, dessa reunião e que vão orar nas suas casas, Pai, com autoridade e expulsar todo o espírito maligno, Senhor, que está roubando casamentos, que está destruindo relacionamentos, Pai. Em nome de Jesus, mulheres, Pai, que vão tomar de volta tudo que Satanás roubou, destruiu, será devolvido em nome de Jesus, toda alegria do casamento, toda alegria, tudo que foi roubado por Satanás e seus demônios, será devolvido hoje, na autoridade do nome de Jesus.
cremos que tu és fiel, Senhor. Eu creio, Pai, no teu amor e na tua fidelidade. E que o sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Ah, Senhor, tua palavra diz, Senhor, que nós não sabemos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas nós temos a mente de Cristo e nos é revelado por meio do Espírito Santo. Então, sim, Pai, eu declaro que o Espírito Santo vai nos revelar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. E nós vamos caminhar em plenitude, coragem e ousadia, em nome de Jesus, para viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu já te louvo, eu já te agradeço, eu entrego a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai, desta manhã, Senhor, em nome de Jesus, que seja uma semana de renúncia, uma semana abençoada, uma semana de reconstrução, de regeneração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e se você concorda, diz amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridas. Obrigada pela presença de vocês aqui. Fico muito feliz. E se essa mensagem te edificou, vou deixar ela lá no YouTube. Depois você compartilha com alguém, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém quer compartilhar algo? Deixa aqui parar a nossa gravação.